Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, mais uma vez, boa noite. Estamos começando o programa pela segunda vez. Vai fazer o quê, né? Programa ao vivo é programa ao vivo. Deu um probleminha no som. Espero que vocês já estejam ouvindo adequadamente. Iniciamos esse nosso programa dia 14 de junho. Data especial e especial por duas razões. Primeira, porque eu estou completando 29 anos de sacerdócio. Então quero agradecer, louvar a Deus e agradecer as orações de vocês, né? Todas as mensagens, parabenizando tudo isso, né? Que Deus tenha misericórdia de mim, né? E me dê o céu, porque levando as pessoas para o céu, arriscado a gente não entrar, né? O demônio realmente, assim, Deus ama muito os sacerdotes, Nossa Senhora ama muito os sacerdotes, mas o demônio sabe a importância dos sacerdotes. Então, se a gente não dá valor, o demônio dá, né? Ele sabe que um padre não vai para o céu sozinho. Então, juntos, somos família. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por tudo. E nesta data especial, eu quero agradecer a Deus também o fato de que hoje nós temos aqui a presença de uma imagem milagrosa, de Nossa Senhora das Graças de Simbres, em Pernambuco, município de Pesqueira. Quem não conhece, né, a respeito desta aparição, dá uma olhadinha lá, depois o programa que eu fiz hoje de manhã com a Ana Lígia, na Rádio Bom Jesus, FM 92.7, é a rádio aqui da Arquidiocese de Cuiabá. Nós fizemos um programa onde eu entrevistei a Ana Lígia a respeito da aparição de Nossa Senhora das Graças em Simbres. Vale muito a pena, então anota aí, né? Depois você dá uma olhadinha no canal da Rádio Bom Jesus, FM 92.7, a rádio da Arquidiocese de Cuiabá. Então, um presente de aniversário de ordenação, essa presença da imagem de Nossa Senhora. Essa imagem pertenceu às videntes da aparição de Nossa Senhora das Graças lá em Simbres. E a segunda razão pela qual a data é especial é que nós estamos iniciando as inscrições para o nosso curso Anjos e Demônios, né? Então, entenda bem, o curso não está sendo lançado hoje. Hoje é o lançamento das inscrições, né? As aulas estarão disponíveis para vocês a partir do dia 22 de junho. Então, ainda tem um tempinho para você. Corre lá, se inscreve, quem não é aluno do site, né? Nós estamos aí dando um tempo para vocês se prepararem. As aulas, né, já estão gravadas, estão prontas, e a partir de hoje vai estar disponível no site também a listagem das aulas, né? Ou seja, cada aula com o tema, né? Então isso tudo vai ser lançado logo no final dessa transmissão. Então quando terminar a transmissão, você já pode começar a sua inscrição para o curso Anjos e Demônios. O pessoal vai se inscrevendo, quando, né, chegar no dia, então faremos o lançamento das aulas, tá bom? E para ir aquecendo os motores, hoje nós vamos falar a respeito de aparições de anjos e demônios. É um tema interessante, um tema curioso. Por quê? Porque nós iremos estudar lá no nosso curso, iremos ver que os anjos são puro espírito. Bom, se eles são puro espírito, eles não têm corpo, nem os anjos, nem os demônios. Como é que pode aparecer? Não tem sentido, parece uma coisa contraditória, uma coisa absurda, né? Mas o fato é que não tem como a gente negar que os anjos e demônios aparecem. Em primeiríssimo lugar, porque é uma coisa óbvia nas Sagradas Escrituras. Toda hora tem aparições. As aparições angélicas são numerosíssimas nas Sagradas Escrituras, né?
Então, assim, de alguma forma, os anjos e os demônios devem poder aparecer. Aí, durante séculos e séculos, teve uma discussão, etc e tal. Alguns padres da igreja diziam que os anjos e os demônios tinham um corpo sutil, mas era um corpo, que eles não eram puro espírito. Bom, todo esse debate foi dirimido, resolvido de uma vez por todas por Santo Tomás de Aquino. Ou seja, a partir de Santo Tomás, a argumentação de Santo Tomás a respeito do fato de os anjos serem puro espírito foi tão clara, uma coisa tão assim, como dizem os franceses, tranchant, né? Uma coisa que cortou pela raiz qualquer outra argumentação. E pronto, dali para frente as coisas ficaram claras. E qual é a explicação de São Tomás de Aquino para eles aparecerem? Depois que essas coisas de gênios, né? Uma vez que ele dá a explicação, parece tão óbvio, não? A igreja quebrou a cabeça durante séculos. Mas qual é o fato? O fato é o seguinte, é que eles são por espíritos, mas eles têm poder sobre o mundo material. E é óbvio. A sua alma também é espírito. E ela tem poder sobre o mundo material. E o nome desse poder chama-se corpo, né? O seu corpo, a sua alma anima o seu corpo, não anima o seu corpo? Pois bem, então, não é porque é espírito que não tem poder sobre a matéria. Então, os anjos, eles têm poder sobre a matéria. Esse poder é limitado. Por quê? Limitado por Deus. Por quê? Pela própria natureza, eles teriam um poder maior. Mas, se Deus deixasse os demônios usarem todo o poder que eles têm, nós estaríamos perdidos. Então, Deus coloca um limite, né, na ação demoníaca. E os anjos, claro, aí não precisa Deus colocar limite, porque eles são muito obedientes, eles só fazem aquilo que Deus quer. Então, os corpos dos anjos, quando eles aparecem, né, na realidade, são corpos não como o nosso. Ou seja, não são corpos de verdade, animados, ou seja, com coração, sangue, etc e tal. É somente uma aparência material de corpo. Né? Então, Santo Tomás de Aquino explica assim, eles podem condensar o ar e fazer aparecer um corpo. Sei lá como eles fazem, mas algum poder sobre a matéria eles têm e eles fazem aparecer um negócio que é igualzinho um corpo, do jeito que eles querem aparecer. Então, essas aparições angélicas, elas são inquestionáveis, porque estão nas Sagradas Escrituras. Não é? E, claro, muitas vezes, nessas aparições, a pessoa mesmo que está tendo a aparição do anjo não sabe se é um sonho ou se é realidade. Você veja, por exemplo, lá nos Atos dos Apóstolos, quando o anjo da guarda de São Pedro liberta ele das prisões, não é? Da prisão, São Pedro achava que ele estava sonhando. Aí, de repente, quando ele se viu no meio da rua, ele viu que não era sonho. Porque aconteceu de fato, a corrente caiu no chão, as portas se abriram, etc. As coisas foram materiais, ou seja, o poder do anjo sobre as correntes, etc, etc. Inclusive tem um beato, né, que foi beatificado recentemente, o beato Justino Russolillo, que é o fundador dos vocacionistas, né? Ele tem uma devoção especial pelo anjo de São Pedro. Ele toda hora invocava, né? Está no céu, né, beatificado, morreu em 1955. Ele invocava o anjo de São Pedro Apóstolo, porque era o anjo que libertava das cadeias, das correntes. Você está precisando de uma libertação, de uma coisa que está amarrando, invoca o anjo de São Pedro, que o negócio funciona. Né? Então, são essas devoções, né? Bom, então, para vocês então terem ideia um pouco dessas coisas de anjos que aparecem, antes de eu falar das aparições de anjos para os santos, que são as coisas mais seguras, né? Por que eu digo mais seguro? Porque santo não mente, né?
santo não vai mentir. Se ele diz que apareceu o anjo, é porque apareceu mesmo, se as coisas aconteceram. Então, a gente caminha num caminho mais seguro quando a gente fala das aparições de anjos e demônios na vida dos santos. Mas, só para dizer que isso não é uma coisa lá do passado, é uma coisa que acontece realmente. Eu gostaria de indicar para vocês a leitura dos livros de uma jornalista americana chamada Joan, né? Joan Wester Anderson. Ela é jornalista americana, está viva, contemporânea nossa. E ela escreveu 8 livros a respeito de aparições de anjos. Ela é católica. Como que essa senhora, né, escreveu 8 livros de aparição de anjos? Bom, primeiro que aconteceu um fato na família dela, né? Ela narra isso no primeiro livro que ela escreveu, cujo nome em português traduziram como Por Onde Caminham os Anjos. Então olha lá, Joan Wester Anderson, Por Onde Caminham os Anjos, traduzido no Brasil. Já o livro é bem antigo, foi publicado a primeira vez em 92, né? Where Angels Walk, em inglês. E como foi o beginning, como foi o início? Aconteceu o seguinte, o filho dela, Tim, estava estudando em outra cidade e via passar o Natal em casa. E foi a noite de Natal, 24 de dezembro de 1983. Por coincidência, eu me lembro desta noite de Natal. Por quê? Porque, coincidentemente, eu estava também nos Estados Unidos, né? Eu tinha 16 anos, estava no último ano do segundo grau e nós estávamos preparados para ir para a Missa do Galo, tempestade de neve tremenda, missa cancelada. Foi o Natal mais frio da história dos Estados Unidos, da história registrada dos Estados Unidos. Ou seja, com temperaturas abaixo de zero, assim, 40 abaixo de zero, um negócio maluco, né? E lá no lugar onde estava o filho desta escritora, deu com o que eles chamam de windshield factor, ou seja, com o vento, né? Estava 60 abaixo de zero. Um negócio que congela a carne humana viva. Se cair no vento, congela o seu rosto e pronto, o negócio é horrível. Bom, então esquece, assim, para mim foi bastante pitoresco, foi o único Natal que eu passei como adolescente nos Estados Unidos, não teve Missa do Galo, a Missa do Galo saiu depois, a meio-dia, no dia seguinte. Voltando da igreja, tivemos um acidente de carro, porque a moça, que era minha vizinha, que me levava para a missa, freou o carro, mas aí o carro que vinha atrás não conseguiu frear e pum, bateu. Paciência. Mas tem nada a ver com anjos essa história. Isso aqui é só minha história para dizer que eu me lembro perfeitamente desse Natal frio de 1983. Então, pelo menos a parte meteorológica é bastante verdadeira. O fato é que o filho dela, o Tim, estava voltando para casa e todos os rádios dizendo, naquela época não tinha internet, né? Mas dizendo, olha, fique em casa, não saia de casa, e ele insistiu que ia voltar para casa para passar a noite de Natal em casa. E de repente, naquele frio todo, o carro pifou. Ele e o amigo dele dentro do carro estão mortos. Acabou. Porque o frio vai começar a entrar dentro do carro. Nós estamos perdidos. E não tinha, assim, parecia que eles estavam num outro planeta onde só tinha neve. Não tinha uma viva alma. De repente, né, lá, a mãe dele, preocupada, rezou, dizendo, meu Deus, mande alguém para ajudar o Tim. E ele mesmo se lembrou de rezar e disse, meu Deus, agora somente Deus para nos ajudar. De repente, um farol de carro atrás, bate no vidro deles, é um reboque. E o carro de reboque pede ajuda, diz, pelo amor de Deus, obrigado, pelo amor de Deus. Rebocou o carro, levou de volta para casa de um amigo que estava mais perto. Quando ele chegou em casa,
na casa desse amigo, entrou na cozinha, já quentinha, etc e tal, esbaforido, desesperado. Meu Deus, o que aconteceu? Não, uma coisa... Ah, o reboque, eu tenho que pagar, me empresta dinheiro, porque isso deve ser uma fortuna. Imagina o cara no meio dessa tempestade nos rebocar aqui. Que reboque? Não tem reboque nenhum para vocês chegarem aqui. Não, tem o carro lá fora. Não tinha carro. O único rastro de carro na neve era o deles. Não havia rastro de carro. Então, diante desse relato extraordinário de um socorro do céu, ela, isso em 1983, começou a colocar anúncios nas revistas e jornais dos Estados Unidos, né, querendo saber se as pessoas tinham notícia de manifestações angélicas. E, para surpresa dela, o material que ela começou a receber foi um negócio tão abundante, foi tanta coisa de manifestação angélica, que ela escreveu um livro, e ela escreveu então esse primeiro livro dela em 1992, como gratidão pela intervenção divina que salvou o filho dela, que ela atribui a uma intervenção angélica. Bom, o fato é o seguinte, depois que ela publicou esse livro, mais relatos começaram a aparecer. Porque, por incrível que pareça, estamos na década de 80, um ceticismo geral, né? Pessoas, assim, ela, vendo as estatísticas, descobriu que de cada 4 americanos, 3 acreditam na existência de anjos. Então, eu não estou dizendo que todos os relatos desses livros dela são verdadeiros, não estou dizendo nada disso. Só estou aqui citando para vocês entenderem que é um fenômeno, não é? Assim, de muita gente que crê nessas realidades angélicas. Bom, então vamos a algumas aparições de anjos, não é? Colocados pelos santos. Alguns, vejam só, primeiro, eu quero recordar a vocês que todos os santos têm alguma experiência com os anjos. Pelo simples fato que todos nós temos experiências angélicas. Assim, no céu você vai saber. Aqui pode ser que você nunca tenha notado. Mas no céu você verá, os anjos estão aí para nos ajudar. Vai. Isso não é uma hipótese minha, isso é um dogma de fé. Os anjos da guarda, eles existem, eles agem. Tá? Agora que você saiba o que é coisa da sua cabeça e o que é inspiração do anjo, bom, aí no céu você vai saber melhor. Né? Mas, embora todos os santos, tenham experiência com os anjos, nem todos viram os seus anjos. Por quê? Porque as aparições angélicas, ou seja, as angelofanias, são fenômenos fora do ordinário. A ajuda dos anjos é uma coisa ordinária, é do dia a dia. Que os anjos intervêm na nossa vida é uma coisa ordinária, é dia a dia, é todos os dias, várias vezes por dia. E se você não tem consciência disso, comece a ter. Faça o curso que você vai aprender um pouco mais sobre anjos. Mas, embora seja ordinária a ação dos anjos, é extraordinária a aparição. Mas alguns anjos aparecem. Vou começar para vocês entenderem que acontece na vida de todo mundo. Vou começar com uma santa, que é pouco conhecida por nós brasileiros, que é Santa Margarida de Cortona. Santa Margarida viveu na Idade Média, ela morreu em 1297. Acontece o seguinte, ela levou uma vida no pecado. Né? O pai dela tinha uma madrasta, o segundo casamento, que fazia muita crueldade com ela, e ela, para sair de casa, arranjou um amante e viveu durante 9 anos com esse amante, até que um belo dia, né, o amante foi assassinado, etc. Para fazer uma longa história, uma história curta, porque interessa a história dos anjos, não a história de Santa Margarida. Ela, então, começou a ter aparições angélicas quando ela se converteu. Com a morte do amante dela, ela se converteu,
procurou os franciscanos, pediu para ingressar na Ordem Terceira de São Francisco, começou a fazer penitência, etc. Os franciscanos tinham um pouco de medo porque ela era muito bonita, ela não vai resistir, ela vai cair de novo no pecado. Mas ela viveu a virtude, né? E o anjo da guarda aparecia para ela. Só que ela tinha, isso é uma coisa interessante, ela tinha medo que a aparição do anjo não fosse um anjo, mas fosse o diabo. Então ela pedia, assim que o anjo aparecia para ela, ela pedia que o anjo da guarda dela cantasse a Ave Maria. E o anjo cantava. Tá, então é o anjo da guarda, não é o diabo. Por quê? Porque nós temos que saber isso, gente. Realmente, assim como os anjos aparecem, os demônios também. E não pense que os demônios aparecem, não é, com um aspecto assim terrível, com chifre, rabo, etc. Às vezes sim, mas a maior parte das vezes aparece com um aspecto muito agradável. Santa Gema Galgani, por exemplo, tinha aparições do demônio que aparecia como um rapaz muito bonito, belíssimo. E inclusive, né, esses demônios vinham para tentá-la contra a castidade. Depois o anjo da guarda dela aparecia para consolá-la, dizia: olha, você não pecou, não se preocupe. Né? Mas as aparições angélicas, né, muitas vezes são difíceis de distinguir das aparições demoníacas. E como que a gente consegue distinguir? Não é? Sobretudo, pelo fruto da coisa. Ou seja, as aparições angélicas, elas podem perturbar inicialmente por um certo temor, mas depois elas dão paz, né? Enquanto as aparições demoníacas, elas não levam para Deus, não fazem a pessoa ter essa paz divina, essa coisa tranquila com Deus. Bom, o fato é que o anjo da guarda de Santa Margarida de Cortona dava lição para ela de progresso espiritual, essas coisas que a gente ensina aqui no site, né, que eu sempre falo para vocês da Teologia de Perfeição. Santa Margarida de Cortona não tinha o Roio Marinho com o manual dele. O anjo da guarda ensinava para ela: olha, é o seguinte, no progresso espiritual são 3 fases, né? Tem a fase purgativa, fase unitiva, fase fase iluminativa, fase unitiva, as 3 fases. O anjo da guarda dava, então você vai passar por essas fases aqui, etc. E ensinando para ela, né? Então, só para dizer que os anjos também entendem teologia da perfeição. Um outro exemplo de santa, essa daqui é mais conhecida em termos de aparições angélicas, Santa Francisca Romana. Santa Francisca Romana, ela morreu em 1440 e ela era uma senhora casada e teve um filhinho chamado Evangelista. E esse filhinho era muito santo, etc e tal. O filhinho ficou doente e de repente o filho morreu. Antes do filho morrer, ele, no leito de morte, viu os anjos. Veja, mamãe, os anjos vieram me buscar, etc e tal, isso, aquilo. Eu vou interceder pela senhora, vou rezar pela senhora. Muito bem. Ela, depois que o filho morreu, um tempo depois da morte do filho, de repente o filho aparece para ela com um outro rapaz muito mais luminoso do que ele. E o menino, o evangelista, chegou para a mãe e disse assim: mamãe, eu estou, né, no segundo coro da terceira hierarquia. Ou seja, ele estava no coro dos arcanjos. E tem esse meu coleguinha aqui, que é arcanjo também. Então vocês entenderem que nós não vamos ser anjos, tá, gente? Mas pela santidade da pessoa, a glória que ela alcança pode estar no nível dos anjos, como os coros angélicos, né? Então tem esse meu
colega aqui, que é arcanjo, que Deus está mandando e ele vai estar sempre com a senhora, cuidando da senhora. E, dito e feito, dali para frente, durante 24 anos, Santa Francisca Romana teve a presença de um arcanjo do lado dela, para cuidar dela como anjo da guarda dela, um arcanjo. E como que ela descreve esse arcanjo? Ele vestia uma túnica branca, uma tunicela preciosa, que é uma espécie de dalmática de subdiácono. Tinha cabelos dourados, né, loiros, que cobriam até o ombro, o pescoço. E esse anjo era tão luminoso que ela não conseguia olhar para ele. Ela sabia da presença do anjo porque ela via o resplendor e olhava o resplendor, sabia que o anjo estava lá, mas ela não conseguia fixar o olhar o tempo todo para ele. E era tão luminoso que ela conseguia rezar o ofício de noite no escuro, sem lâmpada. Sem lâmpada não tinha, mas sem vela, sem lamparina, sem nada. Só com o reflexo do cabelo do anjo, ela lia. Tinha, né? O anjo era o abajur dela. Né? Mas só para dizer assim Mas este anjo queria a perfeição dela. Um dia, Santa Francisca, que já era santa, estava num grupo de amigos. E as mulheres lá, era um grupo de amigas, as mulheres falando mal da vida alheia. Ela não estava participando da conversa ativamente, mas ela estava só ouvindo e não fez nada. E ela, participando daquela conversa imoral, sem dizer nada. De repente, pá! Barulho de um tapa. Todo mundo olhou. Francisca com a marca de uma mão no rosto, assim, vermelha. O anjo deu um tabefe nela. Escuta aqui, sua sem vergonha. Você está aí participando de uma conversa imoral. Chamou a atenção dela. Então, gente, eu fico pensando no meu anjo da guarda, coitado, né? Ele já deve ter tentado me espancar, né? Mas aqui a gente vê a bondade de Deus, né? Que colocou este anjo durante tanto tempo ao lado de Santa Francisca, cuidando dela, etc e tal, e indicando, aconselhando, dizendo as coisas. É uma graça. Ela tinha a graça de ver a presença do anjo. Nem todos os santos têm essa graça, não é? Até que, passados 24 anos, ela fundou uma fraternidade, uma comunidade, né, de leigos. Ela fundou uma comunidade de leigos e ela então se tornou responsável por aquelas almas. Aí, Deus mandou então uma potestade para ela. Por quê? Porque agora ela era responsável por mais anjos da guarda, ou seja, os anjos da guarda de cada pessoa que ela cuidava, então precisava de um anjo superior para coordenar o trabalho daqueles anjos. E isso é uma coisa, assim, que é pitoresca, é a história de um santo, etc. Mas, se vocês forem olhar no Arroio Marim, ele tem um livro chamado Dios e sua obra, que nós iremos usar no curso, né? Ele diz, olha, isso não é bobagem não. Isso tem todo o sentido do mundo. Que, por exemplo, o Papa, um bispo, um padre, que tem uma missão na igreja, que recebe um anjo com poderes maiores para poder realizar aquela missão. É a coisa mais lógica do mundo, teologicamente. Se Deus dá a missão, ele dá a graça para cumprir a missão. E os anjos fazem parte dessa missão, né? Então, que os padres tenham também uma potestade, como Santa Francisca Romana recebeu uma potestade, não seria uma coisa de admirar. E assim, eu não sou santo, não tenho aparição de anjo, e não tenho nenhuma revelação privada, nada disso. Mas
olhando para as coisas que acontecem comigo, eu não tenho dúvida que tem alguma proteção especial, né? Agora, dizer que o anjo nos dá proteção não quer dizer que o anjo evite todos os sofrimentos, porque tem gente que não entende. Ah, o anjo da guarda, ele me protege, então, como assim? Aconteceu um acidente, né? Não, eu já tive acidente na minha vida de carro, que deu perda total no carro. Mas não tenho dúvida nenhuma da proteção angélica, porque tinha tudo para eu sair morto daquele acidente. Protegeu de tudo? Não. Deu perda total do carro. Mas sem dúvida nenhuma eu fui protegido. Também nos santos, você veja, por exemplo, Padre Pio, né? Tem esse famoso livro escrito pelo Frei Alessio, Padre Pio e os Anjos, né? Padre Pio, eu tenho um testemunho pessoal sobre esse livrinho. Que assim, quando faleceu a minha irmã, Ana Cristina, eu celebrei missa durante 30 dias. Pela alma dela, que é a tradição das missas gregorianas, né? 30 dias, pelos falecidos. No 30º dia, eu recebi esse livro. Uma amiga que me deu, lá de Campo Grande. E eu estava na capela depois da missa do 30º dia, terminei a missa, estava com um livrinho que tinha acabado de receber, estava na ação de graça, terminei a ação de graça. Aí fiquei pensando, né? Puxa vida, será que a Ana entrou no céu? Né? Não sei. E aí, o que será que Padre Pio me diz? Abri o livro. Caiu num capítulo que iniciava falando de uma pessoa que sofreu de câncer, minha irmã sofreu de câncer, e lá pelas tantas, um sacristão lá do convento do Padre Pio ouvindo uma música, o povo canta um cantorio, uma música bonita, etc e tal, mas onde que está vindo essa música? Onde está vindo essa música? E foi lá que o Padre Pio perguntou, disse, você não sabe? Mas são os anjos cantando, porque as almas saíram do purgatório e entram no céu. Era o assunto que eu estava rezando, gente. Então, assim, não é revelação divina certa, né? Mas eu acho muita coincidência. Para mim foi uma consolação imensa, né? Bom, esse é testemunho pessoal dos anjos cantando pela entrada da minha irmã no céu. Nada de revelações privadas. Isso foi uma coincidência, mas ninguém precisa acreditar, mas eu acredito. Continuo rezando por ela, tá? Isso é outra coisa. Não se iludam dessas coisas, né? Porque pode ser coisa do demônio, para eu parar de rezar pela minha irmã. Tá entendendo? Mas eu, consolado, acho que ela está no céu. Mas continuo rezando. Volto ao assunto. Esses testemunhos pessoais não tem nada a ver com o que eu preparei para o programa. O Padre Pio, então, quantas e quantas vezes ele, de noite, apanhava do demônio. O diabo vinha dar uma surra nele, que no dia seguinte ele estava sangrando, com o olho roxo, não sei o que, estava no chão. E ele ficava preocupado, assim, espantado. O anjo da guarda dele aparecia depois e dizia, por que você não veio me socorrer? Eu gritei por você a noite inteira, você não veio me socorrer. E o anjo da guarda fazia ele compreender que o que Deus queria mesmo é que ele crescesse na virtude, no amor, amando Jesus no meio daquela provação. São vocações especiais, né? Não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, mas em todos os casos, para as pessoas entenderem que os anjos, por determinação divina, muitas vezes protegem, às vezes por determinação divina, por bondade de Deus, também deixam acontecer certas coisas. Por quê? Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Os anjos querem ver os seus protegidos, seus custodiados, como crescerem na santidade. Né? Só para dar um exemplo de anjo que protege mesmo, o anjo de São João Bosco.
famosíssimo anjo de São João Bosco que aparecia como cachorro, né? Acho que foi o único santo que tinha um anjo que apareceu como cachorro. Ele colocou o apelido do cachorro de Grigio. Pois durante 30 anos esse cachorro apareceu. Quer dizer, um cachorro não vive 30 anos, gente. Entende? E 30 anos sem nenhum sinal de velhice, de nada, era sempre um cão robusto, sadia. Ninguém nunca viu esse cachorro dormir, ninguém nunca viu esse cachorro comer, nada. E aparecia, né? Uma vez os valdenses, que são protestantes, né? Um tipo de protestantes lá da Itália, os valdenses foram e mandaram pessoas para prejudicar São João Bosco, para matá-lo, etc e tal, colocaram um capuz nele, não sei o que, etc e tal. De repente o Grígio veio, né, e caiu em cima dos caras, os caras ficaram amedrontados. Manda o seu cachorro, fica quieto. E o cachorro obedecia a São João Bosco, depois pronto. Um dia São João Bosco estava querendo sair de casa, e o Grígio começa a rosnar com ele. Ele quer sair de casa, e o Grígio rosnando. Aí mamãe Margarida disse para ele, olha, acho que o cachorro é mais sábio do que você, eu não quero que você saia de noite, né? Fique em casa. Aí depois veio a notícia de que estavam preparando uma emboscada para São João Bosco naquele dia. Então, esse é o Grigio, né? Então, essas coisas, né, são interessantes a gente saber que elas existem, que os anjos fazem parte dessa providência divina, dos projetos de Deus para com os seres humanos, mas também para com coletividades. Não é só você que tem um anjo da guarda, né? Muitas vezes, assim, por exemplo, uma paróquia. A paróquia tem o seu anjo. Um Carmelo, o Carmelo tem seu anjo. Você vai dizer, ah, padre, agora Deus vai mandar anjo para o bispo fundo num Carmelo, agora Deus vai mandar um anjo? Deus obedece ao bispo? Gente, porque acontece o seguinte, veja, se uma diocese vai ser responsável pela salvação da alma de milhares e milhares de pessoas, ora, faz todo sentido que haja um anjo coordenando a ação desses milhares e milhares de anjos, né? Você veja, por exemplo, São Vicente Ferrer, que é um santo, ele faleceu em 1419, só para você se localizar. Ele viveu durante o grande cisma do Ocidente. Inclusive escolheu o lado errado. Ele apoiou o Papa errado. Era uma época que tinha dois papas, um era o Papa, outro era o antipapa, e o santo, para vocês verem que os santos não são infalíveis, no sentido que eles seguem a consciência, ele não pecou, não fez nada de errado, mas ele errou objetivamente porque apoiou o Papa errado. Na avaliação dele, ele se equivocou na avaliação de qual era o Papa certo. São Vicente Ferrer um dia foi evangelizar a cidade de Barcelona, e na entrada da cidade aparece um anjo. Ele começa a falar. Ninguém viu nada. O pessoal que estava com ele, a comitiva, e ele falando: de onde me vem, que venhas do céu falar comigo, etc e tal, isso aqui. E depois ele explicou que era o anjo da cidade de Barcelona. E por isso, todas as vezes que ele agora ia evangelizar uma cidade, ele pedia o auxílio do anjo daquela cidade. Porque os anjos estão aí para nos salvar, né? Então, essas aparições angélicas, elas existem, elas não são necessárias, mas elas confirmam a nossa fé, confirmam, né, essa certeza que nós temos, né, de que os anjos estão conosco e nos amam. Para citar um último exemplo, tem muita gente que tem devoção a Santa Faustina, né? Santa Faustina Kowalska. O Diário de Santa Faustina é uma pletora de exemplos de anjos, querubins, serafins, etc., demônios,
né? O anjo da guarda dela levou ela para o purgatório, levou ela no inferno, levou ela no céu para ela ver as coisas, etc, etc, né? Uma das coisas mais interessantes, um dia apareceu um serafim para Santa Faustina e ele estava todo vestido com uma túnica dourada e uma sobrepeliz e uma estola transparentes. E ele veio trazer para ela a comunhão. Isso é uma coisa interessante, assim como aconteceu com o anjo de Portugal. Todo mundo sabe da aparição do anjo de Portugal para os 3 pastorinhos, que eles iam lá e davam comunhão. Mas, padre, anjo não celebra missa, como é que ele vai consagrar a hóstia e dar para a pessoa comungar? Bom, ele pega a hóstia de um sacrário da terra. Então deu a comunhão para Santa Faustina 3 dias seguidos. Que ela não estava podendo receber a comunhão, ele deu para ela a comunhão 3 dias seguidos. Aí no final ela chegou e disse: escuta, então você não pode me confessar também? Resposta do anjo: nenhum espírito do céu tem este poder. Isso para nós, padre, é uma coisa assim que nos deixa assim confusos de tanta graça e tanta responsabilidade. Um serafim não tem o poder que nós temos de perdoar os pecados. Uma coisa linda isso, né? Nenhum espírito do céu tem esse poder. E nós, pobres homens, temos. Então, são essas coisas, né, de aparições de anjos. E eu quero, então, já para preparar vocês para o curso, quem quiser, né, comprar um livrinho, né, que é de uma serva de Deus, se um dia, se Deus quiser, vai ser beatificada, brasileira, que é a Ceci Cone, né? Ceci Cone, ela depois se tornou franciscana, tornou-se Irmã Maria Antônia Cone. Ela é uma brasileira, gaúcha, foi dirigida espiritual do famoso também servo de Deus, Padre Royce, e ela, desde cedo, ela via o anjo da guarda dela, né? E desde criancinha, com 5 anos de idade, ela começou a ver o anjo da guarda, né? Então, esses relatos dela sobre os anjos da guarda estão publicados, né? O livro foi publicado com 2 nomes. Tem uma publicação da obra dos Santos Anjos, né? Eu Vi Meu Anjo. Então, olha lá, Ceci Cone, Eu Vi Meu Anjo, compra, vale a pena, é muito edificante. E é uma santa brasileira, né? Não é canonizada ainda, mas está lá como um exemplo fantástico de aparição de anjo. E o anjo, ela fazia as coisas desde cedo. Quem que ensinou para ela o que era pecado, o que era certo, o que era errado, né? Antes mesmo dela ter 7 anos de idade, ela não tinha nem capacidade de pecar. Ela fazia as coisas, olhava para o anjo estava triste, ele sabia que não tinha que fazer aquilo. Ela olhava para cima, o anjo estava contente, ela estava feliz. E quantas vezes o anjo a protegeu, né? Ela estava andando com um grupo de pessoas, se perdeu no meio do caminho, ficou sozinha, e de repente vem um homem para fazer um bêbado que podia fazer mal a ela, e ela então vê a inspiração do anjo de ficar quieta, né? O anjo a protege, cobre ela, e o bêbado passa sem ver que ela estava lá. Então essas coisas assim bonitas, né? A Ceci Cone morreu em 1939. Então é bem contemporânea, bem do nosso tempo, brasileira, né? Uma coisa maravilhosa que a gente tenha esses exemplos, né, de manifestações angélicas
para a nossa consolação, para o nosso bem. Tá bom? Então, assim, é um pouco um pupurri, digamos assim, de angelofanias que nós fizemos hoje nesta aula de lançamento das inscrições do curso de Anjos e Demônios. Então, repito mais uma vez, no dia de hoje, 14 de junho, logo quando terminar essa inscrição, terminar essa transmissão, nós vamos dar início às inscrições. Você pode então, terminando essa transmissão, você pode já se inscrever para o curso, né, Anjos e Demônios. Se você não é aluno do site, né, se torne aluno, venha participar conosco e então as aulas haverá a estreia, serão lançadas no dia 22 de junho, tá bom? Então, por enquanto, começamos as inscrições hoje, dia 22, o lançamento propriamente das aulas, aí você vai poder assistir o curso inteiro com todas as aulas, né, editadas, com material para a leitura, bibliografia, os vídeos, tudo prontinho para você crescer no seu conhecimento a respeito do mundo angélico. Tá bom então? Então, vamos nos colocar debaixo da proteção dos santos anjos, de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, hoje, com alegria sendo visitados pela imagem milagrosa de Nossa Senhora de Simbres, ela que é a Rainha dos Anjos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.